Olá, traders! Vini Lang aqui para fazer a atualização do Bitcoin e depois quero falar de duas altcoins que estão fazendo um padrão interessante e também vocês podem basear esse mesmo padrão em outras operações. Então, primeiramente falando do Bitcoin, subindo pra caramba, né? Um movimento que a gente estava aguardando. Sinceramente, não achei que seria tão rápido, tá? Achei que esse movimento fosse em mais dias, mas se vocês derem uma olhada no último vídeo que foi postado aqui no canal, eu comentei que enquanto o Bitcoin não perdesse a região dos 36.600, a gente deveria seguir esses pontos de Fibo. Tá? Então, no caso, um padrão, tá? Por uma alta, tá? Desses 5 ondas aqui seria esse 261. Tá? Geralmente essa região também entre 161 e 1786 tende a também consolidar e às vezes faz uma correção um pouco mais significativa. Tá? Mas no momento, como a gente fez o pivô já na região dos 42.500, no momento o ponto que a gente não pode perder é a região aqui dos 41, tá? Então, perdendo os 41, provavelmente o Bitcoin ele vai ter formado um topo, tá? Enquanto não perder os 41, a tendência ainda é de alta e é muito difícil ele adivinhar topo em tendência de alta, tá? Mesmo tendo divergências, mesmo tendo uh, gatilhos pelo price action, tá? É difícil adivinhar topo em tendência de alta. A gente só vai saber do topo quando o Bitcoin realmente perder fundo, tá? A extensão, então, de FIBA, ela diz que, teoricamente, 44.500 é uma região para ficar atento. A gente tem aqui também algumas ordens nessa região, incrivelmente, 44, 44.500, 44.950. Então, é uma região para ficar atento, tá? Caso a gente tenha aí essas ordens sendo parcialmente executadas, um delta grande, etc. Porém, enquanto a gente não perder o fundo, a maior probabilidade é a gente seguir a alta, tá? Embora, olhando a análise de sentimento, queda no Pinterest, liquidação, tivemos algum gatilho de que o Bitcoin pode ter formado um topo local aqui. Então, o ideal, na minha visão, sinceramente, é tentar comprar de Bitcoin, deixar o stop aqui, tá? E quem não está comprado, olhar mais para as altcoins, tá? Geralmente o mercado ele se move, né? O Bitcoin ele vai antes e depois, em seguida, as altcoins elas fazem o movimento de alta. Tem várias altcoins que, na minha visão, estão interessantes e que podem seguir um movimento parecido com o do Bitcoin. E é importante, e o que eu queria alertar para vocês, identificar o padrão, tá? Uma delas é a ADA, por exemplo. Aqui, inclusive, talvez seja tarde, por acaso você esteja vendo esse vídeo para pegar o trade, mas reparem nesse padrão, tá? Em várias altcoins a gente teve esse volume de fundo aqui que deixou uma armadilha, tá? Então, armadilha para baixo e consolidação acima do ponto de controle, compra, tá? Compra com stop, no caso aqui, compra aqui, o stop abaixo da onde foi formado a armadilha e alvo no topo anterior, tá? Então, esse padrão aqui da ADA, ele é um padrão que várias moedas elas estão fazendo ou estão próximas de fazer, tá? E é um padrão que caso vocês identifiquem, ele pode ser operado tranquilamente. Provavelmente, inclusive, é um padrão que algumas moedas devem fazer, tá? Outra moeda que está fazendo esse mesmo padrão aqui é a Immutable X, tá? Talvez não tão claro que nem a ADA, 2 horas fica mais claro, mas um padrão muito parecido. Então, a gente vem aqui, perde o fundo, não sustenta esse rompimento, e o preço rompe para cima, ainda não rompeu, né, mas provavelmente vai romper, consolida acima do ponto de controle. Então, mesmo tipo de setup, tá? E é um setup que, já que muitas moedas fizeram esse volume de fundo e estão próximas de romper,
Caso o mercado faça esse movimento, né, e as altcoins acompanharem, provavelmente vão ter várias oportunidades seguindo esse tipo de trade, tá? Armadilha abaixo, comprimento para cima com volume, reteste no ponto de controle, entrada no ponto de controle, um stop abaixo da armadilha alvo na próxima resistência, tá? Então provavelmente vão ter diversos trades nesse formato, tá? Por isso que eu queria passar para vocês. E é isso, tá? Fiquem atentos aí a esse tipo de padrão nas moedas e muito possivelmente a gente deve ter nessas próximos dias, próximas horas, bons trades nas altcoins, principalmente, tá? Enquanto o Bitcoin deve seguir a tendência de alta aqui, barra consolidação, tá? No curto prazo, não dando muita oportunidade para quem está de fora. Então, melhor ficar atento às altcoins nesses próximos dias, beleza? Então, bons trades e até mais.